Olá! Nesta quinta-feira, Teresópolis recebeu a visita do governador Cláudio Castro. Foram duas agendas cumpridas aqui no município, a principal delas, a visita às obras da Feirinha do Alto, que se arrastam por um longo período, mas agora, segundo o próprio governador, estão na sua fase final de conclusão. Ele falou sobre o investimento e as próximas etapas desse importante serviço aqui no município. Eu acho que a gente tem que olhar todo um investimento como esse de quase 13 milhões de reais de uma forma positiva. É uma obra de uma complexidade grande, você tem 500 expositores aqui e se teve um cuidado enorme para que esses expositores não ficassem sem trabalho. É uma obra que a questão da drenagem dela acabou sendo maior do que se imaginava. Então a gente nem considera atraso, a gente considera que uma complexidade dessa acaba tendo alteração nos cronogramas. Então, mas é uma obra que muda essa região aqui. É uma obra que o Conselho faz ser um dos maiores equipamentos, inclusive da região serrana. A gente tem que celebrar o governo começando e terminando uma obra dessa, enquanto antigamente em outras épocas a gente via obras começadas e que não terminavam. Então a gente tem que olhar sempre positivamente uma obra que vai ajudar tanto o desenvolvimento econômico e o turismo da região. Agosto agora termina a primeira fase e primeiro trimestre do ano que vem entrega tudo. Antes de chegar à Feirinha do Alto, o governador Cláudio Castro esteve em uma vinícola no 3º distrito de Teresópolis e na coletiva realizada lá na Feirinha, ele falou sobre a importância de investimentos nesse setor para a região serrana do Rio. O Rio de Janeiro ele tem essa pluralidade de investimento e a enocultura, a cultura do vinho, ela é mais um ativo para o Rio de Janeiro. A gente estava ouvindo ali o empreendedor falando, e é verdade, nenhuma cidade, nenhum local que investiu em vinho quebrou depois. Então é um investimento que só traz mais investimento, que só traz mais turismo, que só traz mais cadeia produtiva. A gente acredita que tanto aqui como o Areal, a gente espera que seja uma disputa super saudável de quem é o maior do Rio. A gente quer que seja uma disputa mesmo para que cada uma melhore, cada dia mais a gente possa ter uma disputa por um vinho melhor cada dia, por uma enocultura que preserve o produtor, mas também preserve uma indústria verde, uma indústria sustentável e que vai agregar muito não só na cadeia produtiva, mas no turismo também. Também em entrevista ao Diário de Teresópolis, Cláudio Castro falou da importância dessa visita dele como governador, da sua comitiva de visitas frequentes aos municípios do interior do estado como Teresópolis. Eu tenho dito sempre, quando a gente olha, sobretudo para a questão de arrecadação do estado, a gente vai olhar o quanto o interior é importante. Se você olhar a nossa maior arrecadação, que é a questão de energia, óleo e gás, o principal é o norte, do noroeste, região dos lagos ali. Se você for olhar a questão de indústria, você tem abaixado o cluster automotivo no sul fluminense, região serrana importantíssima. Hoje a gente faz um governo olhando para o estado inteiro, não só onde tem mais densidade eleitoral. Foi uma opção nossa do começo, um governo interiorizado, um governo democratizando o investimento. Então eu acredito muito que esse interior, que é tão importante para a arrecadação desse estado, deveria ser mais bem tratado quando a gente fala do investimento em política pública. E a gente tirou isso do papel. Toda eleição se falava isso, os candidatos vinham e falavam a mesma coisa, mas depois ninguém fazia. E dessa vez se tem um governador que antes da eleição falava e continuou fazendo. Então eu entendo que a importância desse interior e trabalho por isso no dia a dia. Não é à toa que a gente teve esse resultado expressivíssimo no interior. E a maior forma de gratidão não são com palavras, são com obras como essa, com infraestrutura, demonstrando a importância que o cidadão do interior tem para esse estado tão fantástico que é o Rio de Janeiro. Nossa reportagem também conversou com o deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. Primeiro agradecer ao Diário pela cobertura, o carinho aqui conosco. Eu acho que é de suma importância. O papel da Assembleia, além de fiscalizar, é apoiar o governo em todos os sentidos. É na Assembleia que passa, de fato, a distribuição de todo o orçamento do Estado, de todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo. Não é escondido de ninguém também a amizade pessoal que eu nutro
pelo governador e vice-versa. Eu era secretário de governo até bem pouco tempo, deputado, respondendo pela Segovia, e hoje presidente da casa. E a gente tem feito isso com muito carinho, óbvio, com a concordância da grande maioria dos deputados, porque eu acho muito importante o investimento macro em toda a região, em especial no interior. Foi essa mentalidade que a gente levou para o governo na época, e hoje participando efetivamente, não só para fiscalizar, mas olhar com os próprios olhos do serviço que a gente está conseguindo entregar ao cidadão de bem, que eu acho que essa é a grande finalidade de qualquer político, quer seja ele na chefia do Executivo ou do Legislativo, mas a gente olhando ali, vindo aqui em loco e podendo presenciar isso aqui tudo, a gente vê que de fato os recursos estão sendo bem distribuídos e, acima de tudo, que todo o estado do Rio de Janeiro, qualquer que seja a cidade, por mais simples ou menor que seja, está sendo preenchida com a atenção do governador. Acho que é isso que é a grande importância dessa junção do Executivo e do Legislativo, caminhando no estado inteiro. Falando em obra ou da necessidade, preste atenção nesse alerta de um grave problema nas proximidades do terminal rodoviário. Uma espécie de bueiro ali na rua Valdir Barbosa Moreira, antiga 1º de Maio, está sem a proteção. Foram colocadas essas barras de ferro que não aguentaram aí a passagem de veículos, frequente nesse local. Boa parte delas cedeu, inclusive já está dentro aí do local onde passa a água da chuva. E olha só o tamanho do buraco em plena via pública. Imagina a pessoa saindo ali do Mercado Popular, que fica do outro lado, tá aí, ó, a Praça de Esportes Radicais, ao lado fica o Mercado Popular. A pessoa sai do Mercado Popular e vai atravessar para o outro lado da pista e não repara, à noite principalmente, essa iluminação de LED aí, que não é isso tudo que dizem, não percebe, cai aí, pode cair com o corpo inteiro dentro desse bueiro ali na rua Valdir Barbosa Moreira. Um ciclista, um motociclista, até um veículo, porque tem só essa barra do meio aí enferrujada, mas ela já está solta, ela já está fora do local adequado. E até um veículo passando ali, cai com a roda, o motorista perde o controle, invade a calçada ou puxa para o lado, bate em outro carro. Bom, nós cobramos um posicionamento aí do governo Vinícius Clausen para saber se tem alguma previsão de obra, alguma intervenção, mas até a entrada desse boletim, adivinha? Nenhuma resposta. Mais uma vez, a assessoria de comunicação da Prefeitura totalmente inoperante e desrespeitando aquele que paga o seu salário, que é o contribuinte teresopolitano. No início da tarde, um grande tumulto no trânsito na Avenida Lúcio Meira, na Várzea. Isso porque um veículo entrou em chamas, não se sabe o motivo porquê, se é um problema elétrico, mecânico. Esse veículo é uma Fiat Palio Weekend de cor branca, começou a pegar fogo ali na Lúcio Meira, pertinho do Colégio Estadual, ali quase em frente ao centro administrativo da Prefeitura e, logicamente, o risco de um problema maior, atingir a rede, o fogo ou veículos próximos. O trânsito ficou totalmente parado ali próximo à entrada da rua José Augusto da Costa até a chegada dos bombeiros, vieram de Pimenteiras e ali o trânsito fechado, entraram pela contramão para facilitar o combate às chamas. É um longo período de trânsito, muito engarrafado, mas não tinha jeito, Perigo aí para quem passasse pela calçada, outros veículos. Eu só vi a distância que fica ali o profissional, que é o bombeiro militar. Imagine você passando ali ao lado, Felizmente, segundo apurado no local, ninguém se feriu. Agora aquela dica para quem utiliza as nascentes da cidade. 2 delas continuam impróprias para consumo. 13 fontes foram analisadas e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a fonte Tijuca, que é inclusive essa aí que aparece na imagem, está suja, abandonada, horrorosa, e a fonte Taumaturgo devem ser evitadas até nova análise. Essa Taumaturgo, eu falo sempre, uma década aí de fonte imprópria para consumo, Tem prédio, tem casa, tem tudo ali no entorno, então é melhor já logo jogar essa água para outro lugar e acabar com a fonte. E as que podem ser evitadas, pelo menos até nova análise, são essas aí, Fonte Saúde, que é lá dentro da Secretaria de Saúde, Fonte Perpétuo, Fonte Sete Tanques no Rosário, Fonte Brahma na Tenente Luiz Meirelles, Fonte Judite e Fonte Amélia no bairro do Alto, Fonte Granja Guarani, Fonte Santa Ângela e Alexandre Fleming estão e podem ser utilizadas. Santa Ângela, Pimenteiras e Alexandre Fleming no Vale do Paraíso. Aliás, não, Santa Ângela e Alexandre Fleming são no Vale do Paraíso e a São Sebastião, que é em Pimenteiras. E também a Fonte Santa, Fonte Santa. Essas, por enquanto, próprias para consumo.
Foram entregues aí as doações arrecadadas nos jogos do Vasco aqui em Teresópolis, né? O time de futsal do Vasco tem jogado no ginásio Pedrão pelo Campeonato Brasileiro da modalidade e o ingresso tem sido 1 quilo de alimento que está sendo doado para instituições do município. E agora, no começo da semana, mais algumas delas foram atendidas aí nessa ação de solidariedade promovida pela parceria entre a Prefeitura e o time do Vasco aí para que os jogos fossem mandados aqui no município. 1 tonelada de alimentos já arrecadados aí só nos últimos jogos aí do Vasco na cidade. Foram atendidas agora o Lar Feliz, né, as instituições Lar Feliz lá em Providência, o Centro Social São José no bairro do Alto, o Lar Tia Anastácia no Rosário e a Mansão dos Velhinhos que fica no bairro de Pimenteiras. E no fim de semana tem mais jogo do Vasco, né? Próxima edição do Diário, aí você vê detalhes aí dessa partida aí do Vasco no fim de semana aqui no ginásio Poliesportivo Pedro Rajara. Novamente, 1 quilo de alimento aí será o ingresso, você doa e depois ele vai aí para quem mais precisa. Falando em alimento, né, uma dica aí da feirinha agroecológica de Teresópolis, né, algumas pessoas não sabem ainda, ela finalmente está funcionando em novo endereço, né? Depois daquele arrasta para lá, empurra para cá, que ficou ali perto da antiga rodoviária, né? Meses, anos aí de incerteza, agora a feira agroecológica está funcionando ali na antiga Sudantex, né? Um trechinho na antiga Sudantex, o acesso é pela rua Nilza Chiapeta Fadigas, número 150, ao lado do CRAS. A feira agroecológica funciona às quartas e sábados, das 8 da manhã até meio-dia, né? Produtos como esse, olha só que cores bonitas aí dos produtos da feira agroecológica, que tem diversas famílias do interior aí sendo atendidas, né? Que trabalham nessa feirinha, e os produtos aí, quarta e sábados, sempre fresquinhos aí, lá na feirinha, número 150 da rua Nilza Chapeta Fadigas, na Várzea. Falando em produto orgânico, em breve, esses produtores, inclusive de Teresópolis, podem receber aí incentivos, né, apoio aí, né? A LERJ discute uma lei que prevê a destinação de parte do FECAM, do Fundo Ambiental, para a produção orgânica do Estado. A gente aprovou a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e aprovou uma legislação prevendo que 2,5% do FECAM, do nosso Fundo de Compensações Ambientais, devem ser investidos na agroecologia. Mas o governo do Estado não cumpriu essa legislação esse ano, que é o primeiro ano que ela está em vigor. Então a gente está trabalhando para que ela esteja na lei orçamentária do ano que vem e a gente tenha uma maior produção de alimentos no estado do Rio de Janeiro, uma maior produção de alimentos saudáveis com apoio de políticas públicas de verdade. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Mais informações, novidades, você vê no nosso site, que é o netdiario.com.br, né? Qualquer atualização, uma notícia mais rápida, você vê aqui na barrinha, aqui da casa, para quem acompanha aí pela TV ou ao vivo pelo YouTube, né? Aliás, quem está aí no nosso canal do YouTube, não esqueça, clique lá, assine, clique no sininho e fique sempre bem informado. E ainda temos aí o Instagram e o Facebook, né? Aquela notícia rápida, aquele factual, a correria do dia a dia, você já vê resumida e rapidamente nas nossas redes sociais. Até breve!